Eu sempre fui afeminado desde criança. Se você pegar uma foto minha, né, de álbum da família, você vai ver que eu sempre fui. Seja na pose da foto, né, que sempre tinha umas armadazinhas que a gente fazia, né, nas fotos pra sair. Enfim. Então, eu acho que toda mãe, todo pai que tem Percebe, né? exatamente, que tem uma criança que vai se tornar, né, percebe de pequeno. E eu acredito muito que os meus pais, principalmente a minha mãe, porque é a pessoa que convive comigo, porque hoje eu não convivo com nunca convivi com meu pai, na verdade, né? Conheço meu pai, ele mora na mesma cidade que eu, porém a gente não tem vínculo, né? Cheguei a ter enquanto criança, porque eu era meio que eu era pequeno e eu era obrigado a estar na casa dele, porque a minha mãe acordou isso com ele, de Sim, levar sim, eu sim. pra lá. Mas assim, a partir dos 7, 8 anos, eu não quis ir mais, né? Eu chorava pra não ir mais pra casa dele. Eu corria pra debaixo da cama, me escondia quando chegavam pra me pegar, porque eu não queria ir mais. Ok. E aí, até hoje, eu não tenho esse vínculo. Conheço, se eu venho na rua, falo, oi, oi, dou a benção por educação, mas a gente não tem esse vínculo. Então, desde 2 meses de vida, né, a minha mãe já conheceu uma outra pessoa. Enquanto eu era recém-nascido ainda, minha mãe conheceu uma outra pessoa, que é o meu padrasto, que está comigo até hoje. hoje. Você chama ele de pai? Chamo. Que a consideração é Exato. como pai mesmo, né? E aí, até os 7 anos, eu acho, eu era filho único, né, da minha mãe. Depois descobriu o nome. Não, eu sou o terceiro do meu pai, né? Por parte de pai, eu sou o terceiro. E depois de mim veio todos os outros. A minha mãe só tinha eu até então, né? Quando ela se envolveu com essa outra pessoa, ela acabou engravidando e tem o meu irmão que convive comigo hoje, né? Por parte de mãe. E sempre fui afeminado desde criança, né? Sempre brinquei com boneca escondido, né? Ia pra casa de vizinhas da rua, dançar no DVD, pano na cabeça, aquela resenha toda, né, enquanto criança. E aí sempre tem aquele embate da mãe, querendo ou não, da família, né, dizendo que isso é errado, às vezes botava de castigo. Você é menino. Enfim, tudo isso aconteceu. Sendo que ao crescer, né, tinha os embates também de escola, né? Eu sempre fui bullying. muito... Eu sempre gostei de aparecer, de alguma forma. E na escola não era diferente. Se era para apresentar um trabalho na frente, eu era a pessoa que apresentava da equipe. Se era para ter um seminário, eu decorava a sala inteira. Entendeu? Se era para ter alguma coisa, sempre era eu. E minhas equipes sempre eram rodeadas de meninas. Então eu sempre fui chamado no corredor de bichinha, essa fanta é coca, essa qualquer fanta, enfim. A hora de jogar a educação física, eu nunca criei pro futebol, ficava na arquibancada sentado. O queimado. Na hora do queimado, eu ia brincar com as meninas, Queimado é massa. entendeu? Enfim, teve todo esse rolê na minha adolescência. Sendo que chega uma hora que você não aguenta mais de se esconder. Ninguém aguenta mais, né? Porque ali você acaba fazendo coisas que não é do seu agrado e você quer meio que fazer um personagem. Então, com 14 anos, o meu limite Chegou. entendeu? Eu não conseguia Se mais assumiu pro esconder, não conseguia esconder mais. E além de não conseguir esconder, eu já ouvia muita coisa que não me agradava. E de pessoas que eu gostava, entendeu? Então isso começou a corroer, a me machucar. E aí, o que aconteceu? Eu teve 3 episódios na minha adolescência que eu precisei fugir de casa, né? De madrugada, arrumar mala, né? Sem saber para onde eu ia. Nessa época eu tinha 15 anos, né? Trabalhava em um escritório de advocacia na recepção, ganhando R$ 250, né? Ao mesmo tempo estudava. E aí, só para vocês entenderem uma dessas fugidas como aconteceu. Eu simplesmente combinei tudo com a minha vizinha, que era um pessoal que me apoiava horrores. Arrumei tudo que eu tinha no meu guarda-roupa em 2 sacolas. Na madrugada, deixei na casa dela. O meu pai todos os dias sai de 5 horas da manhã para trabalhar, porque ele trabalha em outra cidade. E a minha mãe sempre foi acordar 8, 9, enfim. Meu irmão acordava de 7 para estudar. E aí, meu irmão, na época, eu acho que tinha uns 13 anos, por aí, 12 anos, enfim. E quando meu pai saiu para trabalhar, eu fui na casa da minha vizinha, peguei as malas e fui para casa de outra amiga guardar as malas onde eu ia ficar pelo menos aquela noite, naquele dia. E na minha madrugada, antes de tudo isso acontecer, eu escrevi uma carta. E na carta que eu escrevia, por sinal, até hoje eu tenho essa carta, Ué? porque a ideia era que a minha mãe lesse a carta. E ela me entregou essa carta um tempo desse. Tá guardada lá. Toda borrada, porque já ficou borrada só de escrever, tá ali
né, chorando. Mas a carta era frente e verso, era uma folha única, mas era contando todo o meu sentimento daquela época, naquela idade, do que eu achava. Opiniões que eu tinha sobre questionamentos da minha família, de pessoas da rua, enfim. Tudo estava ali naquele papel. E aí eu saí nessa manhã, né? Como eu tinha o costume de estar sempre na rua, a minha mãe não sentiu falta de mim durante o dia inteiro. Porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, ou na escola, enfim, na casa de um amigo, enfim. Isso era normal. Mas quando deu 7, 8, 9, 10 da noite que eu não cheguei, porque eu saía, mas chegava no final da tarde. Mesmo que eu fosse sair à noite novamente. E aí, quando começou a dar esse horário, mais tarde, eu acho que nesse intervalo ela entrou no meu quarto. E eu lembro como eu deixei a carta em cima de um puff, do lado da minha cama. E aí, consequentemente, ela leu, né? Essa carta abriu essa carta e vinha explicando tudo. E aí começou a mobilizar toda a minha família. Porque na carta, além de eu estar em um momento triste, eu também estava muito... Como é que eu posso dizer? Chateado? Alguma coisa assim, Chateado. E não tinha ninguém que pudesse fazer com que eu mudasse aquela opinião naquele momento. Decidido. E na carta dizia que eu não ia voltar mais. Que eu não queria voltar mais para casa. Que eu ia seguir minha vida. Entendeu? Que eu ia dar um jeito. E aí, quando foi 9, 10 da noite, o meu telefone não parava de tocar. Toda a minha família me ligando, amigos me ligando. E nesse momento, eu me lembro como hoje, eu estava no ensaio da quadrilha da cidade. Eu estava na parte alta da cidade, no ensaio assistindo, o telefone no meu joelho, que estava tocando horrores. E aí, eu estava com um amigo, e ainda é meu amigo até hoje, e ele viu eu chorando, a quadrilha dançando lá na frente, e eu lá na parte alta assistindo. Ele fez: amigo, vamos fazer o seguinte, escolha uma pessoa da sua família para atender o telefone. Pelo menos uma, só para você dizer que tá bem. Você não vai voltar, mas atenda dizendo que você está bem. Aí eu saí do espaço, fui para uma rua atrás e atendi uma tia. Aí essa tia disse: Danilo, você tá onde? O que é que tá acontecendo? O que houve? Me diga onde você tá que eu vou lhe buscar. E eu disse: tia, tô bem. Não vou voltar para casa. Tá decidido. Vou dormir na casa de um amigo. Desliguei o telefone. Passou. E aí, nessa mesma noite, eu fui para casa da minha amiga que tinha deixado a mala. Porque era lá que eu ia dormir. Sendo que eu tinha um amigo que eu andava muito colado também, que morava na mesma rua que ela. E aí eu via a movimentação da minha família na casa dele. Isso ia dar 00:30, 1h da manhã. Minha família querendo saber se eu estava lá. E a mãe deles que não estava, enfim. E aí, quando eu vi que o carro saiu, eu fui lá, na madrugada. Cheguei lá, a mãe do meu amigo disse: ó, sua tia acabou de chegar aqui, perguntou por você, não estava, mas ela disse que depois vai passar por aqui para saber se você apareceu. Não deu 20 minutos que eu estava lá, o carro parou novamente. E eu corri para a cozinha dela, e aí as minhas tias entraram novamente no salão, porque era um salão de beleza, e perguntou: o Danilo tá aí? E ela tinha me dito que ia dizer que eu não estava. E na hora ela não mentiu. Ela disse: está. Ele tá lá dentro. Aí a minha tia da sala gritou: Danilo, vem aqui pra gente conversar. E cadê eu me levantar da cadeira, da cozinha? Aí acabou que eu não me levantei e ela entrou. Chegou lá, ela conversou comigo horrores, não sei o que, né? Tentando mudar a ideia. O pensamento. A mãe do meu amigo entrou também na cozinha e disse: não, deixa ele aqui, ele não quer voltar, ele vai dormir aqui hoje, não se preocupe. E amanhã qualquer coisa ele retorna. Enfim, esse foi uma das vezes que eu fugi de casa. Nesse mesmo dia, que era o mesmo dia, no caso já era de madrugada, eu fui trabalhar de manhã normalmente. Isso. E eu lembro que nesse dia o meu chefe não foi. Eu fiquei sozinho no escritório. E eu sentei na calçada, assim, no batente da portaria. E a conversa já estava na cidade inteira. Assim, muita gente me ligando, amigos me ligando. Eu não conhecia eles na época, né? E teve uma amiga minha que passou, assim, pela calçada do outro lado e disse assim: Dan. Aí eu só ri. Mas ela notou que estava diferente. E ela também já estava sabendo a história. Aí ela atravessou. Aí ela disse: entre pra gente conversar. Aí a gente entrou. No escritório. No escritório. Fomos numa outra sala, que era a sala que não tinha muita movimentação, assim, que não usava. E ela disse bem assim: amigo, volte pra casa. Eu imagino como você está, mas você vai voltar pra casa por mim. Eu sou sua amiga e eu quero que você volte pra casa, porque queria eu ter uma mãe e você tem, eu não tenho mais. E aquilo me comoveu, porque eu imaginei assim, eu fiquei pensando: realmente, eu tenho minha mãe, ela nunca declarou que não me apoiava, isso era um pensamento meu,
e que eu achava que ela não me apoiava. Como toda a minha família também não apoiava. E naquela mesma manhã eu saí de lá decidido a retornar. Sendo que o meu retorno era um retorno assim, de eu vou voltar nas minhas condições. Vocês vão ter que aceitar a forma que eu sou, de acordo com o que eu penso, entendeu? Então eu saí do meu trabalho de meio-dia, fui na casa de uma outra amiga, peguei todas as minhas malas. Parecia que eu estava chegando em viagem, pelo meio da rua. Eu andava assim, uma rua atrás da rua que eu moro, né? Que é uma principal. Todo mundo me olhando, isso umas 4 da tarde. O povo tá todo mobilizado, né? Isso, umas 4 da tarde. Aí eu entrei, eu já tinha chave de casa, entrei e fui diretamente onde estava minha mãe. Me lembro como hoje a cena. E ela tava lavando roupa, de costas lavando roupa. Desci a bolsa na sala e entrei. Minha casa era enorme, que eu morava antes num corredor gigante. E aí quando eu entrei, eu olhei pra ela e eu disse... Ela virou, né? Muito chorosa, né? Tava com o olho inchado e tudo. Aí eu disse, bora conversar? Aí a gente veio de lá para o quarto do meu irmão, que era o primeiro quarto. Sentamos na cama, ela com a carta na mão. E aí eu explanei tudo pra ela, né? Tudo que eu sentia, tudo que me incomodava. Existia um episódio sobre a minha família, né? Falada sobre a minha família que eu cheguei a ouvir, mas que ninguém sabia, né? Em reunião de final de semana de família, de almoço, de bebida. Eu era pauta e o assunto naquela tarde e eu pude escutar tudo da boca de pessoas que eu não imaginava, entendeu? Eu tava na casa de uma tia, a reunião era no fundo do quintal, eu notei que estava falando sobre mim, porque eu tava no computador no quarto do meu primo, fui no banheiro, que era o fundo para o quintal, e escutei tudo. E chegou a ter, tipo, discussão mesmo alta, de uma tia batendo de frente com a outra pessoa, enfim, falando sobre mim. Então eu contei a ela esse fato, expliquei qual era o meu medo, tudo aquilo. E no fim de tudo isso, a minha mãe me disse bem assim, você é meu filho. Você acha que eu vou realmente lhe abandonar? Entre a pessoa e você, eu vou ficar com você. E aí, aquilo assim foi... Eu acho que foi o que eu precisava ouvir no momento. Pra mim não importava ninguém. Entendeu? Assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me importei com a opinião de ninguém. Nunca. Nunca. Se eu chego num lugar com essa roupa aqui e tá todo mundo achando que eu tô péssimo ali, feio, não me importa. Eu vou estar lá do mesmo jeito. Isso nunca me incomodou. Tem falas, tem coisas que acontecem no meu dia a dia que isso não me incomoda. Entendeu? Porque o fato de eu ser já gay, né, já é um incômodo pra muita gente. Entendeu? E eu tenho que aprender a conviver com isso, infelizmente. Não foi eu que escolhi, né? Eu vim pro mundo assim. E eu tenho que aprender a conviver com as pessoas de acordo com o que eu sou, né? Com o que eu demonstro. E aí, era exatamente o que eu precisava ouvir. Talvez a minha família não pensasse da mesma forma. Talvez minha família não acolhesse da forma que deveria. Mas o fato da minha mãe ter dito que estava comigo, né? Que escolheria estar comigo, bastou. Foi um divisor de águas para você ali. Exato. E aí, depois disso, teve o episódio de eu entrar em contato com família, de eu escutar tias, primos, tios. E graças a Deus, num contexto e no meio de tudo isso, eu fui acolhido por todos. Todos me abraçaram, todos sentaram comigo, todos me mostraram coisas sobre a vida, o que eu precisava fazer, onde eu tinha que entrar, que eu soubesse entrar, soubesse sair, com quem eu deveria falar, com quem eu deveria andar, né? Vai para o lugar beber e não beba muito, né? Porque podem querer fazer alguma coisa que você esteja bem, né? Veja com quem você conversa, com quem você se relaciona. Enfim, tudo isso eu ouvi da boca de pessoas da minha família. Principalmente todas as minhas tias. Então, assim, eu acho que era o que eu precisava no momento mesmo, entendeu? E com isso só me fortaleceu. Por isso que hoje, eu acho que eu sou tão forte quanto por conta de tudo que eu já vivi. Porque isso foi só um momento, né? Aconteceu várias outras falas eu já ouvi de outras pessoas, né? Outros episódios que já aconteceram na minha vida, mas que de cada coisa que aconteceu, isso foi uma somatória para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Foi um ensinamento para você. Exatamente. Então, assim, por isso que eu digo, às vezes eu posso parecer ser chato, eu posso ser seco, eu posso demonstrar que eu não tenho amor, mas é a forma que eu... Foi moldado. Exatamente, entendeu? A minha mãe não é diferente de mim. A minha mãe é muito séria. Ela não demonstra amor. A gente não é uma família que a gente dá
se abraça todo dia, que a gente se beija todo dia, Apoio. diferente de outras famílias. A gente não é, nunca foi, na verdade, desde pequeno. Então, eu sou assim. E eu acredito que eu não vou mudar da noite pro dia, porque foi uma vida, é uma história, entendeu? Então, as pessoas que estão comigo hoje, que seja amigo, família, que for, estão porque gostam do jeito que eu sou, entendeu? Mesmo com todos os erros, porque eu erro muito, né? Não sou perfeito. Mas, no fundo, eu sou muito amor. Eu sou muito amor. Eu penso muito nas outras pessoas. Às vezes até a forma de falar, que eu sei que às vezes eu erro muito. E às vezes me culpo pelo jeito de tratar. Às vezes eu falo e depois eu digo, não deveria ter falado dessa forma ou desse jeito, né? Porque às vezes um tom transparece outras coisas para outras pessoas. Mas eu sou uma pessoa que eu penso muito nos outros, no próximo. Pra você ter ideia, às vezes eu tô em casa de domingo ou sábado. Programa de televisão. Seja Eliana, né, Hulk, o que for. Aí, às vezes, sempre tem uma história de vida contando, né, nos programas. Seja uma beleza renovada de uma família, de uma mãe. Seja uma casa que ganhou, um carro, enfim. Eu pareço criança na frente da televisão. Eu me acabo de chorar. Sem televisão, às vezes a mãe tá do meu lado. Menino, por que tá chorando? A lágrima tá escorrendo, porque eu fico emocionado com a história de vida do povo, entendeu? E naquele assunto que eu lhe disse, é um sucesso da minha vida em relação à casa que eu tenho hoje, é porque, por tudo que a gente vive, você não imagina, por você ser gay, você conquistar muitas coisas. Porque a gente vive num mundo muito difícil, principalmente para quem é da classe, entendeu? Então, quando você hoje, por exemplo, consegue realizar, seja uma graduação, seja uma casa que você compra, seja um automóvel, entendeu? Seja ser prestigiado onde você chega, reconhecido pelo seu trabalho, isso é grandioso. Isso é grandioso, entendeu? Por exemplo, eu tive uma oportunidade recentemente, que eu não conversei com vocês, de quase entrar em um reality. E era um reality do Brasil, que era o chamado Cruzeiro Colorido. Me inscrevi, participei de entrevista, entendeu? Não consegui entrar, assim, na semana que iniciar. Da entrevista eu fui desclassificado. Mas assim, era uma oportunidade que eu ia ter, que ninguém se imaginava da classe, eu estar diante daquilo. Entendeu? Então é por conta disso, são essas coisas assim, né? E é isso.